Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre o Brasil. O Brasil pode ser ainda um país rico? Quais são os desafios da produtividade para esse gigante? Quais são os gargalos que o Brasil deve enfrentar para superar os problemas que impedem que se torne finalmente um país desenvolvido, que possa se tornar um país com todas as potencialidades que ele tem, mas que não consegue realizar em pleno, possa se tornar, usando as palavras de Stefan Zweig, o país do futuro? E esta é a pergunta que o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, se põe em seu mais novo livro, O Brasil Ainda Pode Ser um País Rico, que acaba de ser publicado pela Matrix. Estamos vendo o livro aqui no telão. E para comentar sobre esse assunto e sobre a situação da economia brasileira nesse momento, temos o prazer de ter mais uma vez conosco aqui no BMC Talks o ex-ministro da Economia e autor do livro, Maílson da Nóbrega. Ministro, muito boa noite, é um prazer tê-lo mais uma vez conosco. Boa noite, Cato. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Ministro, o seu livro fala sobre quais são as dificuldades que o Brasil deve enfrentar rumo ao crescimento sustentável, né? E quais são as medidas que o país deve adotar para elevar a produtividade, que, como o senhor bem relembra no livro, né, e também usando as palavras do economista Paul Krugman, não é tudo, mas é quase tudo no crescimento de uma nação. Somente para dar um gostinho do seu livro para o nosso público, quais são os principais desafios que o Brasil deve enfrentar, na sua opinião, para finalmente se tornar um país rico? Olha, Carlos, se você me permite, eu poderia dar um panorama do livro, não? Na verdade, a minha ideia de escrever esse livro foi buscar uma resposta para essa pergunta. Mas eu achei que, em 2 capítulos, eu trataria do assunto. Então, eu resolvi agregar ao livro uma trajetória da economia mundial, como se fosse um curso sobre a evolução do mundo econômico, político, etc., desde a antiguidade, começando na China, né, tem mais de 5 mil anos de civilização. Então, ele tem 3 partes. A primeira parte é essa evolução, eu começo na antiguidade e chego até a Revolução Industrial e suas consequências até os dias atuais, né? Para dar ao leitor uma ideia de como o mundo evoluiu, porque isso pode ajudar a ele entender qual deveria ser a trajetória do Brasil, certo? Em segundo lugar, eu dedico um capítulo à América Latina, a que eu chamo a terra das frustrações, né? A América Latina padece de problemas crônicos, né, que vêm de muito tempo, com a introdução em diversos governos, de visões equivocadas de como funciona a economia, né? Dedico uma sessão mais robusta a interpretar o governo do Milei, né, do Javier Milei. Enfim, essa parte se conclui com 2 capítulos sobre a China. A China é o grande fenômeno da economia mundial, esse mais ou menos meio século para cá, né? E é bem importante entender como a China evoluiu e qual é o seu futuro. E, finalmente, 2 capítulos sobre o Brasil. Um eu chamo de ventos contra. O segundo eu falo dos ventos a favor. Isto é, o que inibe o desenvolvimento do Brasil? O que emperra a economia brasileira de se tornar uma economia produtiva que nos leva à riqueza, a um país desenvolvido? Em segundo lugar, os fatores que impulsionam a economia, ou seja, aqueles segmentos, aquelas atividades que conseguem, né, gerar produto, PIB, emprego, riqueza e assim por diante. No meu livro, eu falo que eu digo ao leitor que eu vou deixar essa decisão, a resposta para ele, né, e que ele utilizará os elementos que eu forneço para o seu raciocínio, tanto do lado negativo quanto do lado positivo, e tirar suas conclusões. Mas depois do livro publicado, eu tenho recebido muitas, vamos chamar, observações, às vezes apelos. Olha, você tinha a obrigação de dizer qual é a tua opinião, né?
Então, e aí eu tenho nas entrevistas procurado chegar a essa resposta. Na verdade, o Brasil pode sim se tornar um país rico, né, se ele for capaz de vencer os desafios dos ventos que sopram contra a economia brasileira, né? E isso dependerá essencialmente de lideranças. O Brasil precisa de um líder com capacidade de assumir uma agenda pró-desenvolvimento, desenvolvimento permanente, mobilizar a sociedade brasileira em torno desse objetivo e negociar com a classe política as medidas necessárias para isso. Então, quais são os fatores que emperram o desenvolvimento brasileiro, né? Eu cito alguns deles, por exemplo, a economia fechada. O Brasil tem uma economia que é muito fechada, isso já vão 70 anos, né? E o governo brasileiro continua achando que o desenvolvimento industrial brasileiro depende de incentivos fiscais, vamos dizer, gastos tributários e assim por diante, né? E eu acho que a economia fechada ela é contra o avanço da produtividade. E como você disse, repetiu o Paul Krugman, né? A produtividade não é tudo na economia, é quase tudo, certo? Então, se você olhar a história brasileira, o grande período de crescimento do país, que foi de 68 a 73, em que a economia cresceu em média 11,1% ao ano, né? Era um período que a produtividade crescia 4,5%, às vezes 5%. Hoje a produtividade está estagnada, é zero, praticamente zero, né? É negativa na indústria em alguns momentos, e no serviço também é estagnada. Só tem um segmento hoje da economia brasileira que ganha produtividade, que é o agronegócio, né? O agronegócio, que é o subproduto da ciência, né, que a Embrapa trouxe para a economia da agricultura brasileira, desmentindo uma tese que era esposada pela literatura econômica mundial nos anos 50 e 60, que dizia o seguinte: o Brasil, a agricultura brasileira não tem futuro. As terras são pobres, os agricultores são despreparados e o governo não tem política pública adequada para estimular a evolução da agricultura, tá certo? Então, continuando, eu assinalo que um dos fatores, outro fator que inibe o crescimento da economia brasileira é o PT. O PT junto com o Partido Peronista, eles dois são os únicos partidos relevantes de esquerda que não atualizaram o seu pensamento econômico. Ou seja, o PT continua achando que o que impulsiona a economia é o gasto público, que impulsiona a economia é a intervenção do Estado nas atividades econômicas, né? E isso não é assim que funciona, tá certo? O PT ele se inspirou, tudo indica, em histórias de partidos de esquerda da Europa, o Partido Social-Democrata Alemão, o Partido Trabalhista Britânico, o Partido Socialista francês, o Partido Socialista Italiano, e assim por diante. Só que esses partidos, a partir do século XIX, eles começaram a evoluir, eles nasceram com duas ideias básicas: a da ditadura do proletariado e o controle estatal dos meios de produção. E com o tempo, eles foram percebendo que essa agenda não levaria a riqueza para os países. E alguns deles perderam eleições sucessivamente, levando alguns de seus líderes a perguntar: por que não ganhamos eleição? Isso aconteceu nos anos da Margaret Thatcher, né? O Partido Trabalhista Britânico ficou 18 anos fora do poder. Então, algumas lideranças começaram a fazer essa pergunta: por que nós não ganhamos a eleição dos conservadores? Porque o eleitorado não gosta, não apoia o programa de vocês. Ou vocês mudam, ou vão continuar fora do poder. Isso aí foi o estímulo para as mudanças, né, que culminaram com o trabalho, a liderança do Tony Blair, né? E hoje o Partido Trabalhista Britânico
ele não difere do Partido Conservador em questões básicas, como gestão macroeconômica, como balanço de pagamentos, como incentivos à produção, né? Ele se diferencia por nuances, geralmente associadas ao campo social, né? Então, o PT, ele nasceu já com vamos dizer, abandonando ou não abraçando a ideia da ditadura do proletariado. Ou seja, o PT, sob a liderança de Lula, ele buscou o poder pelo voto e não pela revolução. Mas na questão seguinte, que é de mercado, entender como o mercado funciona, o PT se tornou prisioneiro de ideias, deixe-me repetir, que já eram equivocadas em 1988, quando do seu nascimento. Ideias que apoiam o protecionismo, o gasto público, né, que tem que pôr dinheiro na mão dos pobres, nada contra, desde que isso seja compatível com as possibilidades do país, e assim por diante. Né? Então, tem outro fator que eu chamo a atenção, é o fim do bônus demográfico. O Brasil perdeu a oportunidade, o bônus demográfico está chegando ao fim. E bônus demográfico, Alto, como a gente sabe, é aquela situação em que a população, a idade de trabalhar, é maior do que a população dependente de crianças e idosos. Né? Nós estamos caminhando para uma situação em que os dependentes superarão em número os que trabalham. E isso exigirá ainda mais ganhos de produtividade para compensar as perdas que decorrem dessa situação. Certo? Então, enfim, esses são os principais pontos, eu diria, né, que emperram, né, a expansão da economia brasileira para levar à riqueza. Uma coisa que eu também menciono é a Constituição de 88. A Constituição de 88 ela foi um desastre econômico, embora tenha sentado as bases do Estado de Direito, dos pesos e contra peso da democracia, né? Mas a Constituição de 88, novamente, para usar a palavra, foi um desastre. Ela bagunçou o sistema tributário, gerou um estado de bem-estar social que buscava imitar a Europa, particularmente o norte da Europa, né? Sem as condições que os europeus tiveram para implantar os seus sistemas de bem-estar social. Eles primeiro ficaram ricos, depois implantaram esse sistema. O Brasil não tinha ficado rico e resolveu fazer a mesma coisa. Não sei se era possível evitar esse passo, né? Mas o fato é que a gravidade da situação fiscal brasileira, a má qualidade do sistema tributário antes da reforma tributária do consumo, são consequências naturais da forma como os constituintes de 88 enxergaram o futuro do país. Uma visão paternalista que seria possível acabar ou reduzir substancialmente a pobreza e a desigualdade, não por aumento da produtividade, da capacidade do país de crescer, né? Mas por gasto público. Né? E isso até hoje. A grande tarefa do PT hoje parece ser a de buscar formas de gastar, né? A criar programas que gerem mais gasto. Né? Isso tudo inibe o processo de crescimento do país. Do lado positivo, que são os fatores que impactam positivamente a economia, eu estou citando o Banco Central. O Banco Central, como eu registro no livro, representa a maior evolução institucional do Brasil no pós-regime militar. Não é? O Banco Central ele se beneficiou do ingresso, da adesão ao Acordo de Basileia. Não é? Os seus funcionários passaram a fazer estágios em vários bancos centrais do mundo. Muitos deles foram ser dirigentes do BIS, né, o Bank for International Settlement, que é o chamado Banco Central dos bancos centrais, e eles importaram para o Brasil, por força dessa participação, por força dessa interação, né, o estado da arte da regulação bancária. Né? O Brasil fez uma revolução na forma de regular a economia. Né? Então, e finalmente, como consequência da qualidade da regulação bancária do Brasil, né,
o país tem um sistema financeiro muito sólido, muito sofisticado, muito bem regulado, muito bem capitalizado, com uma característica que nem sempre é realçada nas análises, é que o mercado de capitais se tornou a grande fonte de oferta de crédito no Brasil. O mercado de capitais é mais importante na oferta de crédito do que o crédito comum, né, do sistema bancário. Isso criou alguns problemas no Banco Central, né, porque o Banco Central, a parte de crédito migrou da regulação do Banco Central para a regulação da CVM, né, isso tem dado margem a algumas ideias, algumas discussões, né, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que rever tudo isso. Mas o fato relevante é que o Brasil criou, com todas essas transformações, o financiamento de longo prazo proporcionado pelo sistema bancário privado, né? Se dizia antigamente que não tinha crédito privado, não tinha crédito de longo prazo, porque os bancos só pensavam em emprestar de curto prazo, é que não havia as condições para isso, né? Agora tem. Então, ainda não chegamos, estou concluindo, ainda não chegamos à situação americana, em que 80% do crédito vem do mercado de capitais, mas já estamos perto de 55%. Então, não, uma evolução clara que aparece no livro do senhor e vários aspectos positivos. Vários pontos que eu queria lhe perguntar, justamente o senhor antecipou essa questão do PT como um dos motores do atraso, né, da situação do Brasil. Mas o PT, ministro, ele não é o fruto de uma condição do Brasil, ou seja, de uma vontade, de uma parte importante, de uma porcentagem importante da população brasileira que tem uma preferência para assistencialismo, para uma economia mais fechada, para maior controle estatal, para maior presença do sindicato. Ou seja, o senhor acha que o PT, mais do que ser a causa, não é a consequência de um problema que temos de uma cultura brasileira que é hostil, muitas vezes, à concorrência, à liberalização, à abertura e à privatização, entre outras coisas? Olha, na verdade, você pode afirmar isso, mas tem um contraponto a essa sua afirmação, né? E ela deriva do fato de que eu menciono também uma seção do livro, nós somos uma sociedade anticapitalista, né? O brasileiro mediano, ele tem raiva do lucro, ele acha que empresário está aí para explorar os pobres e tudo mais, né? E, de certa forma, segmentos da classe política também corroboram essa questão, esse ponto de vista, né? De que é assim mesmo e essa é a sociedade que temos. Sucede que o papel das lideranças é promover transformações, é conduzir a sociedade para caminhos mais produtivos, para caminhos mais convenientes, para gerar riqueza para o país, para reduzir a pobreza, para reduzir a desigualdade, e não corroborar essa forma de pensar, tá certo? O sistema político tem um papel educativo, digamos assim, na formulação de suas políticas públicas, no sentido de mostrar que os caminhos não são o de preservar visões equivocadas da sociedade brasileira sobre como gerir a economia brasileira, mas fazer com que ela se transforme e passe a entender a economia como ela é. Por exemplo, vale a pena mencionar nisso, tem um filósofo britânico muito conhecido, nós dois aqui, chama-se Adam Smith, né? O Adam Smith, ele teve um papel crucial na evolução da economia britânica, porque ele explicou a lógica do lucro, tá certo? O lucro tem uma função de financiar a pesquisa, o desenvolvimento, né, a expansão da economia, o investimento sobretudo, né? Então, Premiar o risco também, né? E o risco também. Então, olha, há 250 anos, os britânicos se beneficiaram não da classe política, mas de um intelectual do porte do Adam Smith para explicar como funciona a economia, qual é o problema dos oligopólios, dos monopólios, né? Aquela coisa de o interesse do empresário é ganhar dinheiro, né? Então vamos dizer, o almoço e o vinho, né, não vem da sua generosidade, mas da necessidade que ele tem de competir nos mercados, né, para vender aqueles produtos que são
parte dos jantares, dos almoços dos britânicos, né? E tudo isso foi fundamental, tanto para a classe política como para a sociedade britânica e para a própria Revolução Industrial. Com certeza. Quanto à metáfora do padeiro conseguiu explicar, né, que milhares de anos de evolução humana não conseguiram deixar claro. Mas, ministro, outra questão também, o senhor trata no livro a questão dos ventos favoráveis e dos ventos contrários. Um vento favorável que o Brasil teve nos últimos anos, que permitiu um crescimento sustentado a partir de 2001, 2002 mais ou menos, até pelo menos 2014 e 2015, foram os ventos internacionais. O Brasil surfou na onda do boom das commodities, tivemos um aumento da nossa melhora da nossa balança comercial, as nossas reservas internacionais se tornaram vultuosas, o Brasil basicamente exportou para a China, ainda exporta para a China, quase tudo aquilo que brota dessa terra. Isso está acabando, está diminuindo de forma expressiva. O senhor acha que o Brasil está se preparando, ou melhor, não está se preparando para um mundo em rápida mudança? Isso poderia levar a uma crise abrupta possível da economia brasileira, caso a China também sofra uma crise interna de demanda, de produtividade, ou econômica em geral? Olha, se vier uma crise na China, do tipo que você fala aí, não tem o que fazer. Todos vamos pagar por isso. E ele vai afetar não apenas a economia brasileira, mas a economia americana, que é uma grande exportadora de commodities. A Europa é uma grande exportadora de commodities, tá certo? O que eu acho que é fundamental perceber nisso aí, Claudio, é que o Brasil se tornou um dos grandes provedores de matérias-primas e alimentos para o mundo, né? E ele está preparado para continuar exportando para mais de 200 países. E isso é o resultado, e isso eu incluo lá no meu livro, entre os fatores positivos, né? É o resultado de um processo, vamos dizer, benéfico, né? Virtuoso, que decorre da criação da Embrapa, né? Eu participei das discussões iniciais sobre como a Embrapa deveria operar, porque eu era um especialista naquela época em crédito rural, e participei de 1 ou 2 seminários para discutir isso, né? E nesse seminário ficou claro que o objetivo da primeira diretoria da Embrapa era formar gente, formar pesquisadores com capacidade de revolucionar a agricultura brasileira. E por isso a Embrapa mandou cerca de 2.000 engenheiros, agrônomos, veterinários, né, para cursos de mestrado e doutorado pelo mundo afora, especialmente nos países ricos da Europa e da América, né? Então, a Embrapa, na origem desse sucesso está a Embrapa. E eu acho que a Embrapa, o que se pode dizer, a Embrapa começa a perder essa capacidade que ela teve de revolucionar, né, a agricultura. Por quê? Porque ela começa a sofrer os efeitos da rigidez orçamentária, o problema fiscal do Brasil. O orçamento da Embrapa ele está encolhendo. E a Embrapa começa a depender de falar com o deputado, com o senador, para colocar uma emenda parlamentar para financiar suas atividades, tá certo? Eu acho que é hora de as reformas de que o Brasil necessita para caminhar para ser um país rico, elas implicam um sistema fiscal moderno, responsável, são, né? E isso vai beneficiar não apenas a Embrapa, mas outros setores que estão sofrendo isso. Por exemplo, o Exército suspendeu a sua área de preparação de atletas olímpicos porque não tem mais dinheiro no orçamento. Não é? 96% do gasto primário, Claudio, isso é uma barbaridade, são com gastos obrigatórios. O Congresso brasileiro, que aprovou tudo isso, ele se autocastrou, porque a principal e mais nobre função de um Congresso, particularmente depois da Revolução Gloriosa Inglesa de 1688, que atribuiu a supremacia do poder ao parlamento, é definir prioridades do país num orçamento aprovado anualmente. Aqui, o sistema político, por pressão de grupos de interesse, por pressão de corporações, nós criamos no Brasil prioridades eternas. Então, daqui a 100 anos vai ter que investir 25%
das receitas federais, estaduais e municipais, 18% do governo federal, em educação. Será que daqui a 100 anos a educação vai ser a prioridade? Certo? Então, eu acho que vamos dizer, um fator fundamental para evitar que a agricultura brasileira passe por esse processo que você mencionou, né, indiretamente é fazer a reforma orçamentária brasileira. Acabar com essa excessiva participação de gasto obrigatório no orçamento. Só para concluir, quando eu estava no governo, era 37%. Passou de 37% para 96%. Ou seja, o orçamento praticamente não existe. E alguns estudos de gente muito competente e de boa reputação mostraram que em 2027, 100% do orçamento serão aplicados apenas em gastos obrigatórios, em previdência pessoal, saúde, educação, agora investimentos no governo Lula 3, né? Não vai sobrar um tostão para ciência, tecnologia, cultura e assim por diante. Claro que isso é inviável, né? Em algum momento isso vai gerar um colapso. E pode ser esse colapso que nos leve a formar o senso de urgência, que diz assim, chegou a hora de fazer essas reformas, senão o Brasil não vai dar certo, nunca vai ser um país rico. Perfeito, eu queria justamente falar sobre esse ponto, essa fragilidade fiscal, essa crise também à vista, mas antes disso, rápido intervalo, 2 minutinhos e já voltamos com o nosso convidado de hoje aqui no BMC Talks, o ex-ministro da Fazenda, Maílson Nóbrega, que acaba de publicar o seu novo livro, O Brasil Pode Ser um País Rico. 2 minutinhos, não saia daí, voltamos já já. Volta com o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre a economia brasileira e a gente pega o gancho do novo livro que acaba de chegar nas livrarias, o novo livro do ex-ministro Maílson da Nóbrega, O Brasil Ainda Pode Ser um País Rico, que estamos vendo aqui no telão, acaba de chegar pela editora Matrix. O Brasil ainda pode ser um país rico, o desafio da produtividade. Ministro, no bloco anterior o senhor estava falando sobre o risco de colapso fiscal que está à vista já em 2027, já daqui menos de 9 meses, 10 meses, no ano que vem, por causa do orçamento rígido que temos no Brasil. Gastos obrigatórios podem superar a arrecadação pública. O senhor acha que isso vai acontecer ou a classe política brasileira sempre chega na beira do precipício e sempre consegue dar um passo atrás antes de cair, como a gente viu, por exemplo, no caso do governo Temer, em outros momentos, ou a desvinculação dos gastos públicos, o fim dessa rigidez, mas principalmente o fim das emendas parlamentares, podem ser um preço alto demais para o Congresso Nacional? Ora, Caldo, o Banco Mundial, no seu relatório sobre o desenvolvimento do ano passado, ele tratou da armadilha da renda média, né? E é um estudo muito interessante, de 254 páginas, né? Eu li uma parte integral desse livro, e ele diz o seguinte: as crises podem ser a oportunidade de mudanças, né? Então, cabe aos líderes numa crise, porque a crise leva a sociedade a um senso de urgência, a percepção de que chegou a hora de fazer as reformas. Fora disso, aí não vai dar certo. Como você disse, geralmente o Brasil muda na beira do precipício, né? E pode ser esse momento. E diz o Banco Mundial, é a hora de capitalizar a crise, né? Então, eu diria, depende de quem seja eleito este ano para a presidência da República, certo? Quem é que vai aproveitar essa oportunidade para mobilizar? Então, eu diria que os dois candidatos não animam muito, né? Mas eu diria que, no caso do presidente Lula, eu acho que, eu tenho dito isso e vou repetir aqui, eu acho que ele deveria dar uma de Pelé, tá certo? Ou seja, sair no auge, e sair de cena, ser apenas um líder político, um coordenador, né? Mas o Lula quer, as pressões são para ele ser candidato. Então, ele vai presidir uma grande crise, porque a crise é inevitável. A crise de Mexipitiço é inevitável, né? Então,
o problema é saber, vamos aproveitar essa crise para transformar o país? Pode sim, não. Eu, por exemplo, acho que o presidente Lula não se disporia a fazer as reformas de que necessitamos. Isso é quase, Caldo, é uma receita de bolo, né? Você sabe quais são os ingredientes. Nós temos que eliminar a vinculação de salário mínimo a aposentadorias e pensões. O Brasil é o único país que faz isso no mundo, né? Porque o aposentado precisa ter a sua renda protegida da inflação, contra a inflação, né? Então, as aposentadorias, as pensões têm que ser reajustadas pela inflação, porque ganho real de rendimento tem que ser dos trabalhadores, eles que geram, junto com as empresas, a produtividade. Então, não sei se o presidente Lula teria coragem de desmentir a si próprio, né? Porque ele se vangloria de ter restabelecido a vinculação do salário mínimo à aposentadoria e promover aumento real do salário mínimo, né? É preciso fazer uma nova reforma da Previdência. Os dados estão à mostra. A Previdência está entrando em colapso. Em algum momento, não é? Isso vai gerar graves consequências para a economia brasileira. É preciso pensar rapidamente nisso. É preciso, por exemplo, acabar com diferenças de idade, né? Por exemplo, diferença entre homem e mulher, diferença entre urbano e rural, né? Isso é preciso acabar. E é preciso também aumentar o tempo de aposentadoria, né? E produzir o que se tentou na reforma Previdência, e o Congresso não aceitou, o gatilho. De tantos em tantos se avalia. Se a expectativa de vida aumentou, você aumenta a idade para aposentadoria, né? É uma lógica de uma racionalidade indiscutível, mas que o sistema político não aceita, né? O Brasil tem que eliminar a vinculação de impostos à saúde e educação. Também ninguém faz isso no mundo, porque isso implica não discutir o orçamento, né? Você tem casos, assim, deploráveis, né, do ponto de vista orçamentário, né? Por exemplo, você vai no Rio Grande do Sul, a terra de minha esposa, eu, vez por outra, ando por lá, né? Escolas que só tem 3 alunos, né? Mesmo assim, o prefeito é obrigado a gastar 25% dos seus impostos em educação. Senão, vai aparecer um procurador, um promotor, que vai levá-lo a perder o mandato porque ele não cumpriu a Constituição. E o que é que ele faz? Ele pinta a escola várias vezes por ano, ele cria programas os mais diversos possíveis para gastar. Ou seja, é uma norma que estimula o gasto, né? Isso é totalmente irracional. Ninguém duvida da importância da saúde, ninguém duvida da importância da educação, mas você não pode ter a ideia de que alguns estão falando, acabar essa vinculação vai cortar os recursos para a educação. Não, não vai cortar recursos para a educação, pode até crescer, né? Dependendo da possibilidade do país e da necessidade do setor, tanto da educação quanto da saúde, né? Então, esse tipo de reformas, eu tenho dúvida se o Lula vai fazer. Claro, quando a crise chegar, houver um colapso de expectativa, ele vai, como ele é um sujeito racional, né, ele vai buscar acalmar os mercados, ele vai buscar mostrar que ele tem compromisso com a responsabilidade fiscal para valer e não apenas no discurso, né? Só que aí já pode ser tarde demais, né? Então, o outro candidato, né, o Flávio Bolsonaro, né, ele tem, provavelmente, do ponto de vista de visão de economia, ele é mais favorável à reforma desse tipo, ele tem mencionado isso, né? Mas vai depender da sua capacidade de mobilizar o país, a liderança, né? Isso só vai ser testado se ele for eleito, porque ele não tem nenhuma experiência anterior, né, de gerir um setor público, um estado, um município, um departamento, um ministério, né? Então é isso. Eu acho que vai ser a hora da verdade. A hora da verdade vai chegar. A dúvida é, os líderes que vamos eleger terão a capacidade, né,
vamos dizer, a força, a vontade de enfrentar esses problemas, ou nós vamos partir para um colapso de tal magnitude que isso levará mais à frente, já em 1930, né, a eleição de um líder, e aí sim, já comprometido com essas ideias, porque isso vai ser o tema da campanha. Por exemplo, esse tema não será da campanha esse ano, né? Eu aposto que nenhum dos candidatos vai dizer que vai fazer uma reforma do orçamento, vai fazer uma reforma da Previdência, vai fazer... Não, eles vão fazer coisas genéricas, né? Não vão ter responsabilidade fiscal. Mas o compromisso com ideias impopulares como essa, das reformas estruturais, eu acho que nós não vamos ver na campanha eleitoral deste ano. Pois é, aquela velha frase que o ex-presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, dizia: todo mundo sabe o que tem que ser feito, mas ninguém sabe como ganhar as eleições depois de fazê-lo, no caso, né? Então, provavelmente isso também acaba afetando. Mas, ministro, então, só para a gente terminar esse assunto, o senhor acha que, caso não seja enfrentado esse problema imediatamente, já em 27, o risco de colapso fiscal poderia levar eventualmente a vitória de um candidato à la Milei em 2030, de fato Milei chegou na presidência argentina após um colapso do Estado argentino, hiperinflação, desabastecimento, etc. O risco é, se continuar nesse caminho, teremos um Milei em 2030? Eu acho que sim, eu não tenho nenhuma dúvida disso, certo? O que a gente precisa saber se é um candidato brasileiro sem motosserra e sem as esquisitices do Milei, né? Mas a motivação da sua proposta de governo vai ser mostrar o desastre, né, do colapso fiscal e quanto isso custou à economia brasileira e a necessidade de consertar o orçamento, né, de devolver a sanidade ao orçamento público brasileiro, que ele perdeu completamente com a Constituição de 88 e decisões posteriores. Perfeito. Então, quem sabe não seja uma motosserra, mas não sei, uma peixeira, alguma coisa que possa cortar o orçamento. Ministro, eu queria comentar um pouco os dados mais recentes do PIB que saíram agora. A PIB de 25 veio abaixo do esperado, os juros estão em 15%. Essa guerra no Irã está levando o preço do petróleo a superar os $80, quem sabe até mais, por barril. Isso poderia aumentar a inflação por aqui e impedir que o Banco Central corte os juros como estava previsto pela última ata do Copom. O que o senhor está vendo sobre a economia brasileira nesse momento? Comentário sobre o resultado do PIB e também o que nos espera ao longo desse 2026. Olha, o resultado do PIB reflete o estado da economia brasileira, certo? O potencial de crescimento da economia brasileira é baixo, é da ordem de 2%, às vezes menos, né? Por que a economia brasileira cresceu mais de 3% nos 3 anos iniciais do terceiro mandato do Lula? Por causa do estímulo fiscal. É sempre bom lembrar que o Lula aumentou o gasto federal em mais de 300 bilhões de reais. Isso gerou demanda, né? Isso gerou atividade econômica, isso gerou um crescimento maior do PIB, né? 2,3, que foi deste ano, é o padrão. Na verdade, para este ano, nós da Tendência estamos prevendo um crescimento de apenas 1,6%. E se nada for feito, vai para 1,4%, 1% no próximo período de governo, né? Então, eu acho que o PIB é isso, é um retrato do que é o Brasil, certo? Agora, o Banco Central, ele já, como você sabe, ele já sinalizou na ata da última reunião do Copom que ele vai baixar a taxa de juros, a taxa Selic, agora no mês de março, né? E deixou muito claro que pode ser um início de 50 pontos base. Eu acho que a guerra no Irã, né, pelos efeitos que ela começa a provocar sobre os preços do petróleo e daí aos preços dos combustíveis, aos preços as matérias-primas vão ficar mais caras, porque o dólar também está desvalorizando, o real também está desvalorizando, então nós vamos ter um impacto inflacionário, seja da depreciação da moeda nacional, seja pelo aumento do preço do petróleo. Isso certamente levará o Banco Central a rever, não é, a sua estratégia que estava traçada para o ano como um todo, e que levou os economistas, os analistas, os formuladores de cenários, a prever uma Selic no final do ano entre 12% e 12,5%. Então, nós poderíamos ver, se
Se a guerra se prolonga, além dos 2, 3 ou 5 semanas que o Trump anunciou, né, o Banco Central se vê na necessidade de rever o seu guideline, né? Então, em vez de 0,5%, baixar apenas 0,25, né? E ao longo do tempo, à medida que a guerra evolui e os seus efeitos na economia mundial se manifestam, o Banco Central pode se tornar mais conservador do que se imaginaria, né? E a gente terminar o ano com uma taxa Selic superior a 12,5%. Agora, ministro, voltando um pouco a falar do Brasil, algumas propostas que estão sendo colocadas na mesa e poderiam ser votadas na Câmara e no Senado e se tornarem lei, poderiam afetar também o PIB para este ano e para o ano que vem. Uma delas é, por exemplo, o fim da escala 6x1, né? Essa PEC apresentada, que na verdade é uma proposta de escala 4x3, se for votada a proposta da deputada federal Erika Hilton. Além disso, há outras medidas que foram tomadas pelo governo federal, como, por exemplo, gás para todos, luz para todos, sim, luz de graça para todos, no caso, né, para quem é inscrito no CAD único, e agora se cogita também ônibus de graça, transporte público de graça para quem está inscrito no cadastro único. Como que o senhor avalia essas medidas e, eventualmente, quais seriam os impactos dessas medidas, não apenas no orçamento, né, mas também na produtividade que o senhor coloca na capa do seu livro? Ora, Claudio, eu acho que são políticas de alta irresponsabilidade, né? E ninguém está pensando adequadamente, ouvir os especialistas, ouvir a experiência mundial. A ideia é tirar da cartola, né, uma proposta que beneficie os trabalhadores e pode, no final das contas, prejudicar os trabalhadores. Ninguém pode ser contra a redução da jornada de trabalho, e essa tem sido uma característica do mundo inteiro desde o século XIX. Né? As primeiras leis britânicas que reduziram a jornada de trabalho, né, aconteceram no final do século XIX. Naquela época, as condições de trabalho eram muito negativas para o trabalhador, né? Ele trabalhava mais de 12 horas por dia, as crianças de 5 anos trabalhavam, né? Uma das primeiras medidas de resultado de negociações entre empresas e sindicatos foi estabelecer um limite para o trabalho diurno da mulher. Ela só poderia trabalhar 11 horas, você veja só, né? E tudo isso foi caindo. Por que houve essa queda? E hoje muitos países da Europa têm jornada de trabalho de 35, às vezes 32 horas por semana, porque foi produtividade. O ganho de produtividade pode beneficiar o trabalhador de duas formas: aumento real de salário ou redução da jornada de trabalho. Em diferentes momentos, se adota um ou outro, né? Portanto, você não pode baixar o tempo, né, a jornada e a escala de trabalho pensando só na ideia de alguém, né, que não fez uma avaliação adequada. Eu duvido que a deputada Érica tenha feito um estudo adequado disso aí. Ou então se valido de vários estudos que estão disponíveis hoje, né, de economistas, de empresários, etc. E tal. Então, eu acho um equívoco. Primeiro, porque esse tipo de medida ela tem que observar dois aspectos. Primeiro, se é compatível com o ganho de produtividade. Se não, e não baixar o salário, você vai ter mais custo, né? Você vai trabalhar menos. Numa época em que o Brasil precisa aumentar a produtividade, essa medida geraria queda de produtividade, embora muita gente da esquerda esteja dizendo, não, como o trabalhador vai trabalhar menos, ele vai ser mais produtivo, a produtividade vai aumentar. Essa não é a experiência mundial, embora defendida por alguns estudos, né? Mas não é a experiência mundial. E segundo, deixa isso a critério das negociações entre trabalhadores e empresários. A imposição dessa medida vai gerar transtorno de tudo que é jeito, né? Sobretudo nas pequenas e médias empresas. Você vai ter casos simples, assim como condomínio, né? Os condomínios vão pagar muito mais, né? Mais pelo trabalho de gestão, né? As pessoas, os inquilinos, os proprietários vão pagar mais, né? Então,
A CNI fez vários estudos mostrando isso. O Zé Pastore, que é um dos grandes especialistas em questões trabalhistas no Brasil, ele já publicou vários artigos mostrando a insanidade dessa medida. Tá certo? Ele é jeitoso, diz que ela se justifica, tudo bem, mas tem que ver se é compatível com a produtividade. Né? Então, eu acho que essa medida é danosa para a produtividade e pode ser um fator de inibição da trajetória que a gente quer de o Brasil se tornar um país rico. Agora, a outra que você mencionou, né? A questão do transporte público de graça. Não, aí eu vou te contar, né? Aí é pura demagogia e irresponsabilidade, né? Você tem alguns países em que tem essa gratuidade, mas são países ricos, né, que podem reservar uma parte do orçamento para subsidiar. Você tem as prefeituras quebrando no país inteiro, como é que elas vão subsidiar, não é, o transporte gratuito? E mesmo ainda o governo federal não tem margem para isso, né? Então, são coisas que a esquerda, uma parte da esquerda no Brasil faz, sem a consideração adequada de suas consequências. Basta pensar e vai resolver, não é assim. Como o senhor escreveu justamente numa coluna recente na revista Veja, é uma questão de fazer contas, né? Ministro, também queria lhe perguntar também agora, últimos minutinhos, infelizmente, mas eu queria lhe perguntar agora do outro lado, do lado das empresas. Porque se temos essas propostas que podem atingir negativamente a produtividade do Brasil, por parte das empresas também não temos uma grande paixão pela livre concorrência, pelo livre mercado ou pela abertura comercial, porque recentemente tivemos vários casos de empresas, especialmente do setor automotivo, mas também de outros setores, que pediram mais impostos alfandegários, mais barreiras contra a importação, por exemplo, de carros chineses ou de produtos manufaturados. O governo Lula está aumentando progressivamente essas taxas. Tivemos taxas das blusinhas, né, a famosa taxa das blusinhas, para a importação de produtos de roupas, né, e produtos para a pessoa. Também, agora, mais de 1.000 produtos tiveram impostos alfandegários elevados, especialmente eletrônicos, medida que depois foi parcialmente revogada pelo governo Lula. O senhor não acha que temos um problema no Brasil também, além do populismo eleitoreiro, também com empresas brasileiras muito mal acostumadas e que não têm toda esta intenção de se tornar mais competitivas e se modernizar? E como resolver isso? Olha, primeiro eu concordo com sua análise, é isso mesmo, né? Isso não é generalizado, eu participei de conselho de muitas empresas no Brasil, que elas gerem bem seus negócios, buscam a produtividade, mas tem aquela que prefere ir para Brasília, pegar um subsídio, um incentivo fiscal que inibe a inovação. A gente sabe que o fechamento da economia, o protecionismo excessivo, ela gera desincentivos à inovação, porque as empresas se acomodam, não tem concorrência, então ela pode cobrar o que ela quiser, vira um monopólio, vira um oligopólio, e assim por diante, tá certo? E essa medida adotada pelo governo, agora, de esses 1.000 casos de aumento de tarifa de importação, é uma barbaridade econômica, sem sentido, tá certo? Primeiro que o Brasil não está sofrendo nenhum problema de crise de balanço de pagamentos. Claro, a China está inundando o mundo todo de seus produtos mais baratos, né? O Brasil não tinha como fugir disso, né? Isso é uma coisa que está se debatendo em todo o mundo. Mas recorrer ao protecionismo da época, da reserva de informática, é isso que eles estão fazendo, né? É fazer reserva de mercado em benefício de empresas que pressionam o governo para não ter concorrência, né? E isso tudo é contra, novamente, a produtividade. No momento em que o Brasil tem o desafio de aumentar a produtividade, vemos um governo descomprometido, né, com essa ideia e agindo em sentido contrário para atender instintos intervencionistas do PT e de outro, um protecionismo que também povoa as mentes do partido e de empresário que disso se aproveita para inibir a competição e ter vida melhor para vender os seus produtos. Então, situação complicada, complicada dos dois lados. Ministro, temos mais um minutinho. O senhor está mais otimista ou pessimista com o Brasil em relação à época de quando o senhor foi ministro, né, final dos anos 80? Qual que é a sua percepção hoje dos próximos 30 anos no país?
Olha, Claudio, eu nunca vou deixar de ser otimista com o Brasil, tá certo? Eu e outros economistas estão prevendo há já alguns anos que vai chegar a hora da verdade, como eu mencionei aqui, que vai ser uma coisa dramática para o Brasil. O colapso fiscal será seguido de uma crise financeira que vai quebrar muitas empresas, né? Mas pode ser esse o momento de que o Brasil precisa para despertar, para mobilizar a sociedade, o sistema político, no sentido de enfrentar os fatores que negam ao país a capacidade de crescer e um dia se tornar um país rico. Nós precisamos fazer uma revisão, inclusive de cultura, para isso. Quem sabe esse choque venha, então, de um choque fiscal, de uma crise generalizada e o Brasil finalmente possa enfrentar seus problemas, eventualmente até mudar essa Constituição que tanto engessa o país. Ministro, teria muitas outras perguntas aqui que eu fiquei anotando, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muitíssimo Maílson Nóbrega, ex-ministro e também autor do livro O Brasil Ainda Pode Ser um País Rico, que estamos vendo aqui na tela, o desafio da produtividade. Ministro, muito obrigado, foi um prazer e volte sempre. Muito obrigado, Claudio, foi um prazer participar. Conte comigo. Obrigado, ministro. Muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui na BMC. Continue com a nossa programação e nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.